padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, congregados nesta comunidade orante ao redor de nossa mãe, a amada Mãe Maria, Mãe de Deus e nossa, para proclamar a palavra e deixar que essa palavra ilumine nossos passos e seja lâmpada para nossos pés. Nosso maior desafio existencial e humano, compartilho com o seu coração, é compreender que nossa vida é fazer a vontade do Pai. A palavra nos traz hoje este desafio e nos indica o caminho da sabedoria para esta experiência. Tomo aqui, para nos ajudar, da homilia de um autor do século II, quando proclama: façamos a vontade do Pai que nos chamou, para que tenhamos a vida e pratiquemos a virtude. Ponhamos de lado o vício que está na origem dos nossos pecados e fujamos da impiedade, para não sermos surpreendidos pelo mal. Se nos esforçarmos por fazer o bem, teremos sempre conosco a paz. A razão por que alguns de nós não alcançam a paz é exatamente porque nos deixamos guiar por temores humanos e preferimos os bens presentes à promessa dos bens futuros. Muitos ignoram o tormento que escondem os prazeres deste mundo e a felicidade que nos traz a promessa futura. Esperemos a todo momento o reino de Deus, vivendo na caridade e na justiça, porque não sabemos o dia em que o Senhor virá. Entretanto, façamos penitência e pratiquemos o bem, porque estamos cheios de insensatez e de maldade. Purifiquemo-nos dos nossos antigos pecados e façamos sincera penitência para merecermos a salvação. Não sejamos aduladores e procuremos fazer o bem, não só aos irmãos, mas também aos que não são cristãos. Pratiquemos a justiça para com eles, a fim de que o nome de Deus não seja ultrajado por nossa culpa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Amado e amada de Deus, o Senhor trata-nos, como a todos os seus discípulos, com muito carinho, advertindo-nos e mostrando-nos o caminho. Um caminho que vale a pena ser seguido, porque é mostrado por Ele, nosso Mestre e Senhor. Por isso, mostra-nos uma visão do mundo e uma percepção adequada, mostrando-nos que muitas coisas vão acontecer. Prisões, perseguições, acusações, e diante de governadores e de reis, e diante de autoridades, e diante de todo mundo, seremos chamados a dar testemunho do Senhor. Por isso ele diz: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. E somos chamados a fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a nossa própria defesa, porque Ele nos dará retaguarda com a força do seu Espírito, dando-nos palavras acertadas que nenhum dos inimigos nos poderá resistir ou rebater. E ele lembra: seremos entregues até pelos próprios familiares, amigos. Muitos serão mortos exatamente porque, incompreendidos
na sua fidelidade a este Senhor e Mestre de nossa vida. Diz ele: todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E chama-nos a permanecer de pé. Permanecer de pé significa, portanto, viver uma profunda fidelidade aos valores do Evangelho. Não negociar absolutamente nada e ter apreço e cultivar em nós a transparência e a honestidade. Permanecendo firmes é que ganharemos a vida, diz o Senhor. Só uma confiança incondicional em Deus nos capacita, portanto, e nos põe de pé firmes no testemunho. Interessante é o comentário das homilias atribuídas a São Macário, um bispo do século IV, quando ele diz: Deus, outrora irritado contra os judeus, entregou Jerusalém como espetáculo aos gentios e foram dominados por aqueles que os odiavam. Não havia mais festas nem oblações. De igual modo, irado contra a alma por ter transgredido o mandamento, entregou-a aos inimigos que a seduziram e a deformaram. Se uma casa não for habitada pelo dono, ficará sepultada na escuridão, desonra, desprezo, repleta de toda espécie de imundícia. Também a alma sem a presença de seu Deus, que nela jubilava com seus anjos, cobre-se com as trevas do pecado, de sentimentos vergonhosos e de completa infâmia. Por isso somos chamados a estar de pé, firmes, na fidelidade, para que a casa da nossa alma seja lugar da habitação de Deus e nós sejamos no coração do mundo, pelo testemunho e pela conduta, instrumentos do seu amor. Unidos à amada Mãe Maria, neste tempo tão propício e favorável, peçamos a graça de sermos capazes de perceber e de viver a fidelidade ao amor de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira